Olá, graça e paz. Hoje nós estamos no módulo 7 do nosso treinamento básico para o Ministério Profético. E hoje vamos falar sobre regras de etiquetas para o Ministério Profético. Queria encorajar a você a pegar a sua Bíblia, seu caderno, sua apostila e tomar nota. Lembrando que as coisas que vão ser ditas nessa aula vai ser de forma resumida. Pegue o seu material e tome propriedade de como entregar uma palavra profética certa e no tempo apropriado. Teremos um tópico voltado também nesta aula à missão, à visão e ao objetivo prático do Ministério Profético da Igreja da Árvore. Eu gostaria que você orasse assim comigo. Senhor, te dou graças porque aqui estamos, mais uma vez conectado neste momento profético, onde estamos sendo equipados para a expansão do teu evangelho, do teu reino, no ano vindouro, no ano de 2025. Que esta palavra faça total sentido para a minha vida, que eu possa ser um canal, Senhor, para que outras vidas possam ser abençoadas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, pegue sua Bíblia e abra em Provérbios capítulo 25, verso 15, que diz: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. Você já imaginou frutas de ouro incrustada numa escultura de prata? Então, vamos falar hoje como devemos levar uma palavra que recebemos da parte do Senhor. Alguém pode dizer ou perguntar: Deus não está no controle de tudo? E todas as coisas não estão debaixo da sua mão protetora e da sua ordem e desígnio? Posso te dizer que sim. Controle daquilo que está sobre o seu domínio e seu poder. Mas temos propriedade em falar isso através da palavra de Deus, que Ele entregou esse controle e esse domínio aos homens aqui na Terra, à humanidade. Quer conferir isso? Segue comigo com a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Bom, o reino da terra está sob o domínio e controle da humanidade. Porém, quando Ele nos dá essa autoridade para operar no mundo espiritual, em seu nome, é possível que façamos coisa ou algo acontecer. Por isso, existe o ministério profético. Aprendemos em aulas anteriores que o objetivo principal do ministério profético é equipar os santos, é desenterrar os tesouros que estão escondidos na mente e na vida das pessoas, é mostrar para elas que elas são capazes de viver o seu dom profético. Assim também a chamada, o propósito que Deus entregou aqui na terra para cada uma delas. Então, quando você se esquiva de levar algo para alguém, você está evitando ou retardando ou atrasando uma palavra, o destino profético da pessoa. Bom, aí eu te pergunto, se Deus estivesse no controle de tudo, no domínio de tudo aqui na Terra, no planeta em geral, como você vislumbraria a Terra, o nosso planeta? Uma terra de dores? De tragédias, de episódios de morte, de doenças? Com certeza que não. A morte, ela não existiria. A doença não teria sua vez. Ou seja, nem os principados e potestades teriam domínio sobre a terra. Mas o Senhor deu o domínio e o controle aos seres humanos. Bom, é só você acompanhar a Bíblia de Gênesis, até o Novo Testamento e ver como é que o homem veio cuidando daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Temos a natureza aí cada vez mais devastada, queimadas, animais sendo mortos. O que já mudou do mundo do princípio até hoje? Nós não soubemos dar valor, desde que recebemos até a vida eterna, no princípio. Desobedecemos, o pecado entrou através do primeiro Adão, mas o segundo Adão nos trouxe novamente a Deus. Um elo novamente foi nos dado e temos novamente direito à vida eterna. Mas para que todos conheçam e saibam disso, é interessante explicar que você, como intercessor, como um pintor profético, como quem dança de forma profética, como uma pessoa profética em si, é necessário que você entenda: olha, Deus
me deu o controle e o domínio, mas eu preciso saber exercer. Quais etiquetas são necessárias? Como eu controlar? Como eu devo agir? A princípio, o homem pecou e destituído foi da glória, da presença de Deus. Mas a partir de Jesus, nós temos novamente o contato direto com o Pai. Nós não precisamos ir a um sacerdote, a confessionário. Nós temos a oração como uma das armas poderosas de nos encontrarmos com Deus. Temos também o jejum e a sua própria palavra, que nos dará a garantia que somos filhos de Deus. Então eu quero te encorajar para que em cada tópico desta aula você entenda. Pronto, agora eu entendi que Deus nos deu o controle, o domínio, mas o comando. De quem continua sendo? Posso te responder antes de começar o próximo tópico. O comando continua sendo dele. Ele não deu o comando e o controle dos céus, mas ele disse do que está na terra. Então, nada que façamos, nada que vivemos, nada que proferimos como pessoa profética deve ser de acordo com as nossas próprias palavras e a nossa propriedade. Tudo que fizermos, tudo que dissermos, tudo que proclamarmos tem que ser respaldado na palavra daquele que nos criou. Eu posso te dar um grande exemplo na própria palavra de Deus, se você for abrir no livro de Levítico, capítulo 19, 31 e também 1 Samuel 28, versículos 7 ao 20, é a vida do próprio rei Saul. Quem instituiu Saul como rei? Foram os homens ou foi Deus? Claro, foi Deus. Ele falou através do profeta Samuel e ali Samuel ungiu Saul como rei, porque o povo estava clamando por um rei, certo? Deus atendeu ao clamor do povo. A humanidade estava pedindo. Quem estava no controle antes de chegar o período dos reis em Israel? Eram os juízes. Teve o comando no tempo de Moisés, teve Josué, mas agora eu queria que você entendesse o seguinte: quando Saul veio a pecar e se afastou daquilo que Deus tinha dado a ele como ministério de governo sobre um povo, quando ele assumiu o trono, ele, em sua perspectiva, começou a pecar. Ele desobedeceu aos comandos de Deus. Aquilo que Samuel deu para ele como uma ordem dos céus. Naquela época, o profeta ele recebia a voz de Deus e entregava aos homens. Então, o Espírito Santo ele atuava através de Saul. Se você for examinar as escrituras, vai ver que em passagem Saul ele foi movido também, começou a profetizar, até confundiram como se ele fosse profeta. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus começou a atuar, a estar em Saul. Mas a partir do momento que Saul pecou, o Espírito de Deus se afasta dele. E aí que começa aquela trajetória, o Senhor leva para Samuel, aquele que seria ungido como futuro rei de Israel, que é Davi, e vem toda a conjuntura da perseguição do próprio Saul ao futuro rei de Israel, que era Davi. E naquele período de tempo, Samuel morre. E vai lá Saul consultar necromantes, a médiuns, aquilo que era errado, que ele mesmo tinha proibido. E pediu para que o espírito de Samuel, consultado, o desse orientação. E por muitas vezes aquela passagem você deve se perguntar: e realmente foi o espírito de Samuel? Não foi. Tá? Sabemos que demônios eles se fazem, né, da pessoa e ali se expressam como se fosse, porque ele acompanhou toda aquela trajetória. E sabemos o final de Saul, porque se afastou de Deus, do seu espírito, e o Espírito de Deus se afastou dele. Só que hoje vivemos no período da graça. Jesus nos deixou o Espírito Santo. E o que nós temos feito com o ministério que o Espírito Santo nos entregou? Ele nos entregou 9 dons espirituais. Dentre esses, que é o principal foco desse treinamento, como exercer o dom profético, a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Quando Deus quer te usar com a variedade de línguas, com a interpretação, quando Deus quer te usar com o dom de cura, quando Deus quer te usar com milagres, com a questão da sua fé. E aí é que tá. Como eu vou viver
um ministério profético sem ordem e decência. E aí você tem uma gama de informações e trajetórias ditas pelo próprio apóstolo Paulo, que nos ensina que nos cultos devemos manter a ordem e a decência, fazer tudo com zelo. E um ponto principal, profeta não anda sozinho. Aquela pessoa que se diz profeta, que se diz mover no profético e escolhe viver o seu próprio ministério, ela termina entrando num buraco, numa profundidade onde ela ali vai ser alvo principal do inimigo, que anseia por aqueles que têm esse dom para usar de formas erradas. Então, outras coisas que vocês devem ter aprendido nas aulas anteriores é que o profeta, ele já nasce profeta? É um presente, é um dom. Deus chamou desde o ventre da nossa mãe, lembra? E ele pode te dar esse presente no teu nascimento. E aí é que tá. O inimigo, ele sabe que Deus quer te usar, quer te dar como presente. Sabe que você vai ter uma escolha no futuro, apesar de nascer ou não num lar cristão. E aí você nasce profeta, só que você decide viver num outro caminho. E aquele dom, aquele presente que você acha que é uma pessoa sobrenatural, especial, termina sendo voltada para outras coisas. Aí é que nasce aquelas pessoas que são os adivinhos, os cartomantes, pessoas que leem mãos, que podiam estar usando o dom para uma coisa que servisse ao próprio reino de Deus. Mas graças a Deus, que partes principais, primordiais, é dados àqueles que buscam a Deus de verdade. E o dom se aprimora, se desenvolve a partir da forma. Quando nós entendemos que temos ele em nós, que não veio de nós, mas veio de Deus, mas que devemos aprimorá-los, a cada dia. De que forma? Desenvolvendo, praticando. No módulo 9, vocês vão aprender o exercício do ser profético. Como exercer a prática, a profecia, a palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma intercessão profética. Como entender e ouvir a voz de Deus. Vocês já viram, mas isso precisa de prática, precisa de uma constância. E eu não posso ficar presa ou preso apenas a um canal, a uma forma. Porque é isso que muitas pessoas fazem. Elas prendem, se prendem e não permitem que as pessoas que têm o dom se desenvolvam. Então, esse treinamento é para que você entenda como desenvolver melhor o seu dom. E para entrar no próximo tópico, lembre-se, se Deus estivesse no domínio absoluto de tudo, o mundo não teria o caos, não estaria, melhor dizendo, o caos que está hoje. Tudo estava sob seu controle, sob seu domínio, sob suas circunstâncias. Mas vai chegar esse tempo, quando Jesus governar e quando Jesus tomar o domínio de tudo. Ele já é rei, ele já está sentado em sua glória. Mas ele nos deu essa missão de sermos aqueles propagadores da sua fé, para continuarmos a missão que ele iniciou há mais de 2024 anos atrás. Então se sinta no seu dom, uma pessoa chamada, comissionada a levar o Evangelho de Cristo. E claro, todo comissionado ele não deve praticar o seu ministério de forma relaxada, de forma desconexa ou desorganizada. Entenda que as direções e as diretrizes que vou trazer aqui agora servem de forma sugestiva para a sua prática, no seu ministério, na sua vida, no seu dia a dia. Então são orientações e são formas de garantir para que não haja bagunça e nem haja descontrole durante um culto, durante uma sala ou até mesmo durante uma reunião celular ou quando você logo recebe e entende que faz parte daquele dom e que precisa atuar nele. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas. Eu, quando era de uma igreja extremamente tradicional, quando o Senhor me deu, esse dom, as pessoas diziam que não era um dom, eram outra coisa, Diziam que eu não podia ficar falando isso na reunião dos santos. Isso era errado. Olha só como era tratado isso. Eu deveria fazer somente secretamente no meu quarto. Só que eu não sabia que, consequentemente, além de ser batizada no Espírito Santo, ter o dom de variedade de línguas, falar em línguas,
tinha a profecia e tinha também a interpretação. Logo quando eu recebi, além de falar, eu já vinha com a interpretação. O Espírito Santo já me usava com a interpretação, já entregava, que é aquilo que a gente chama, falou no português. A princípio era assim. Com o passar do tempo, eu fui amadurecendo e percebendo que o Espírito Santo foi me ensinando à medida que eu fui buscando. Eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor já sabe aquilo que vai me entregar em mistério. Então, fala-me na minha língua nativa o que o Senhor quer comunicar à tua igreja, ou o que o Senhor quer comunicar a alguém. E muito antes, bem antes de ter essa oração e ter feito essa oração, eu fui pedindo outras coisas também, mas eu lembro que um homem, um pastor já idoso da Assembleia de Deus, ele falou o seguinte, olhe, hoje você não está entendendo como controlar bem o dom, mas com a medida que vai passando o tempo, você vai entender. E vai chegar um tempo que você vai ter domínio sobre. Porque, gente, eu pegava na mão de alguém, vamos orar, e já vinha a língua, já vinha a profecia. E eram palavras de conhecimento, era profecia mesmo, era exortação, também era consolo, mas eu não sabia como separar bem. Eu não julgava aquilo que eu falava, eu não ruminava, eu não fazia exames, sabe? Eu só me deixava levar. E eu sabia que aquilo não estava vindo de mim, era do Espírito Santo. E também entendi que muitas das coisas que foram ditas aconteceram. Muitas eram palavras específicas para alguém, mas eu não sabia como ir fazer, então eu falava em alto público, algo que era apenas para alguém. Tinha coisas que era para pessoas em particular, então não se condene. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar a melhor exercer o seu dom. Então, veja só, é importante entender que o espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Hoje eu sei que eu posso controlar. Poxa, agora tá nesse momento do culto. O pastor tá ministrando, o ministro tá ali falando. Então, Espírito Santo, o Senhor pode me dar a sinalização no momento que o louvor diminua o som, se for algo coletivo, tá? Ou que o pastor mesmo sinta no seu espírito, a pastora, e eu possa liberar essa palavra realmente para eu liberar para a igreja no coletivo, ou para eu entregar pessoalmente a ele e ele depois aplicar e liberar para a igreja. Já teve vezes que eu escrevi, já teve vezes que eu escutei diretamente falei, já teve vezes que veio em outras línguas e logo veio interpretação. Já teve muitas vezes que já veio na língua nativa, porque a ideia é que todo mundo seja edificado. Já diria o apóstolo Paulo, que ele falava muito mais vezes em línguas do que aos santos que estavam ali reunidos. Mas valia mais ele se expressar, edificar na língua em que todos entendessem, do que ele estar falando em mistério o tempo todo. A gente pode e deve, como ministério profético, estar orando em outras línguas, mas faça isso baixinho. Se você sentir e queimar no seu coração que é um recado, que é algo que o Senhor quer trazer, aí sim, você espera o momento certo, aumenta a sua voz e entrega. E a gente vai aprender mais na frente que aumentar a voz não quer dizer gritaria, tá bom? Cuidado com as seguintes expressões. Quando isso acontecer? Ah, não. Deus me fez fazer isso, eu fui e fiz. Ou o Espírito Santo veio sobre mim e eu tive que saltar e falar. Tem gente até que muda de voz para dizer. Tem pessoas que se orgulham em falar aquilo que não veio delas, mas veio de Deus. Então, temos que ter muito cuidado. Que pessoas no passado, no período dos apóstolos, queriam usar o que eles estavam tendo e vivendo como de formas de vendas, de comércio, e isso não é o objetivo do ministério profético, tá bom? Então, existe muitas vezes desordem em cultos quando não há essa prática, esse controle, essa liturgia, onde as pessoas elas apenas fluem e não sabem como administrar bem os seus dons. Vamos ver alguns exemplos a seguir. Você pode ter esses exemplos na sua apostila, tá bom? O primeiro é quando estamos com raiva, ou diante de fortes emoções negativas, ou sentimento em relação a uma pessoa para quem vamos entregar uma palavra. Nem fale, tá? Pausa ali, não fala primeiro. Você pode até ter recebido a palavra antes, pode até ter algo a falar para ela, mas diante daquele sentimento que você tem, é melhor você esperar, deixar o Espírito Santo limpar, tirar aquilo do seu coração e aí você expressa e entrega a palavra. Se você já veio de casa assim, chegou no seu serviço, não está muito bem, para a hora, pede ajuda ao líder da escala, confessa para alguém, mas não ministre sobre pessoas sob pressão, fortes emoções, sentimentos de raiva. Não deixe que isso se multiplique no seu coração. Segundo ponto, quando usamos a profecia como uma plataforma
para validar nossas doutrinas, ou doutrinas pessoais até mesmo. Eu chamo isso de legalismo, tá? Tem pessoas que usam o seu dom ou o seu poder, né, de liderança para querer exortar ou corrigir alguém num culto, numa reunião de célula, num discipulado, e ainda diz que foi Deus que falou, sendo que foi ela que elaborou todo aquele discurso para querer exortar alguém. Muito, 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 muito cuidado. Não use a palavra como forma de legalidades, onde foi uma intenção do Espírito e distorcer aquilo para querer ofender alguém. Se há algo específico para alguém que você quer ajudar, não somente corrigir, lembre, o ministério profético ele veio para edificar, exortar e consolar. Então peça ao Espírito Santo ajuda, ele é o melhor em tudo isso. Carla, recebi uma palavra profética. Como é que eu vou entregar essa palavra a alguém? Quais são as diretrizes? Qual a sua sugestão quando você recebe e para você entregar? Primeiro, você faz julgar aquela palavra e vai perceber se aquilo é uma profecia, se aquilo é uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E vai lá e entrega a pessoa. Eu tô falando de uma palavra específica, tá? Para quem age na intercessão, até para quem age na dança profética ou nas pinturas. Aconteceu em um serviço desses domingos que uma pessoa no final do culto me chamou muito feliz e disse que uma pessoa falou tudo, exatamente tudo o que ela estava orando, o que ela precisava ouvir e também coisas para o futuro dela. Então, essa determinada intercessora, quando ela descreveu a palavra toda que ela precisou falar, eu disse, olha, essa pessoa foi usada com a palavra de conhecimento porque ela não sabia o que você estava passando e você está dizendo aí que ela relatou. Segundo, ela te deu conselhos, uma palavra de sabedoria. E no final, ela ainda te deu uma menção do futuro, aquilo que Deus te espera para que você faça. Então, depois disso tudo, você está com dúvida em quê? E ela ficou muito feliz e maravilhada e foi ali seguindo com fé. Veja a sua importância, intercessor e intercessora. A você que serve nesse ministério. Quando você é ousado e ousada e não tem medo e vai lá e entrega uma palavra. Então, segue aqui algumas orientações. Não é necessário, tá, você ter uma versão bíblica na ARA, na Almeida, revestida e atualizada. Tem que falar de uma maneira mais rebuscada para dizer que é Deus que está falando, tá bom? Tem pessoas que mudam até o tom de voz para dizer que Deus está falando por intermédio dela. Segundo ponto, está na sua apostila. Nosso comportamento deve compreender com o do Espírito Santo. Então, você permanece no seu tom de voz, fica bem tranquilo, tranquila, leve, tá? Tenha convicção, seja bem zeloso e zelosa quando for entregar uma palavra a alguém. E com toda certeza que foi o Espírito Santo que falou, vá lá e leve isso a seu irmão. Você não precisa gritar no ouvido dele ou no ouvido dela, tá? Ou dizer, eis que aqui diz o Senhor. Não, não, não. Você tá ali. O Espírito Santo é simples, tá? E ele quer te usar da maneira como ele te escolheu para ser usado, ser usada. Ele quer falar numa linguagem que as pessoas entendam, não que tornem bagunça ou confusão, ou ela se sinta mais desconfortável, porque tem gente que se coloca nessa capa de santidade, de perfeição, que mesmo assim quando as pessoas olham para ela, nunca vou chegar a esse nível aí, então eu não mereço essa graça. Então temos que ter esse cuidado, nós não somos o detentor da verdade, a verdade está em Cristo, com Cristo, nós somos os mensageiros, então temos que falar numa linguagem que as pessoas nos entendam. Terceiro, o amor deve estar no centro de tudo que fazemos em Cristo. Certo? Então, quando estamos sendo movidos pelos nossos dons espirituais, precisamos entender que as pessoas precisam ser edificadas, exortadas, porém consoladas e encorajadas. Vamos manifestar os nossos dons da melhor forma que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Tá? Quarto ponto, pesar uma palavra para entregar no meio do culto. Já aconteceu na Igreja da Árvore? Sim. Teve pessoas que se levantou enquanto a pastora, eu lembro muito bem, não é ED, não sei se foi numa celebração dominical, ela estava pregando. Outras vezes ela estava ministrando quase a parte do quebrantamento para o apelo. E a pessoa, quando se levantou, ela não estava com uma palavra coletiva, ela estava com uma palavra específica, ela se dirigiu a uma mulher. Ela falou, mulher, e não era para a pastora. E no final do culto, uma pessoa disse, eu entendi para quem era. Aí, mas ela não está até no convívio, não está andando com os outros profetas. Então, as pessoas no meio eclesiástico, elas precisam ser alertadas, precisam ser disciplinadas, precisam se permitir ser ajudadas,
Se procuramos essa pessoa, sim, procuramos uma cobertura, mas convidamos até para uma sala, mas infelizmente ela não se vê no privilégio de estar. Ela mesma disse, não, agora eu acho que eu não estou pronta para ir. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se possível for, se você é do Ministério de Intercessão, estiver atuando, enquanto uma pessoa se levanta, sentiu um arranhão, sentiu que, vai lá junto, de baixinho, toca no ombro e diz, irmão, essa palavra, ela pode ser específica para alguém. Pergunta mais um pouquinho ao Espírito Santo e tenta levar essa palavra para a pessoa. Agora, se for no coletivo, deixa, porque o Espírito Santo está atuando ali. É bom você até anotar e entender, tá bom? Agora, se se sentir incomodado, leve uma pessoa, um profeta mais experiente da casa, alguém da equipe núcleo para te ajudar neste momento, ok? E não esqueça, pese a palavra, veja a hora certa de entregar, seja ousado e ousada em pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Frases como, eu, o Senhor, digo para vocês esta noite, ou assim diz o Senhor, raramente elas seriam necessariamente usadas. O que torna uma palavra profética, uma palavra verdadeira que vem de Deus, é que aquele que anunciou a palavra, ele tem propriedade nas Escrituras de comprovar. Exemplo, se você for receber uma palavra profética, uma profecia de alguém, ela precisa ter algum respaldo, alguma ligação com as Escrituras. Tem muitas profecias que eu já ouvi e que também já pude ter o prazer de ser usada pelo Espírito Santo e dele entregar até o versículo todo, o texto bíblico. Então, tudo que for dizer que é no nome do Senhor, precisa ter propriedade na palavra dele. Agora tem que ter cuidado, viu? Que o inimigo também conhece a palavra de Deus. Então, você tem que ter muito cuidado e entender que aquilo veio do Senhor. Exemplo, quem nunca disse? Assim diz o Senhor, né? Eis que aqui eu te digo. Tem pessoas que até brincam, gente, com esses jargões, porque realmente virou jargões. Então, eu te aconselho o quê? Eu já falei assim, quem não já falou assim? Porque a gente ouvia as pessoas falarem assim e achava que assim era o certo. Mas, hoje, você tem a certeza e a convicção que o Senhor te entregou, né, guiada pelo Espírito Santo. Então, só leva o recado. Se o Espírito Santo te guiar e orientar a falar algo, diga, eu tenho um recado da parte do Senhor para a igreja. É mais louvável. Ou no final, né? Esse foi um recado do Senhor para a igreja, ou esse foi um recado do Senhor para você, minha irmã. Tá certo? Se a pessoa disser que testificou ou não. Então, fica bem ligado neste contexto. Palavras negativas ou de julgamento. A língua ela tem um poder sobre a vida e a morte. Então, aqueles que usam e gostam de usá-la, tá? Como disse em Provérbios, né? No capítulo 18, 25, comerão do seu próprio fruto. Então, pense em um ministério que é bem delicado, porque a gente está lidando com a palavra, né? E é necessário julgarmos, é necessário nos autoavaliarmos, é necessário discernir os espíritos. Por isso, tantos outros modos até chegar nesse. A palavra é clara ao dizer que a vida e a morte estão em nossas palavras. Quando damos às pessoas palavras negativas, ou seja, aquele tal chamado profeta do caos, que só libera profecias de desgraça, de morte, ele só traz uma negatividade em suas palavras. Eu já ouvi muitas vezes, principalmente quem gosta de acompanhar esse pessoal em redes sociais, em YouTube, que diz que é profeta, que só vem com coisa ruim. Lembre-se, o ministério profético hoje ele existe para edificar, exortar e consolar. Se você quer saber do final do homem, é só ler as escrituras, né? O Apocalipse está aí. Mas veja que até no final dessa profecia, o que João descreve como é que será o final do justo. Então, tem gente que nem chega com o final feliz, só chega com a morte. Então, temos a convicção de levar em 3 parâmetros: a edificação, a exortação e o consolo. E tudo que façamos, possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem outro ponto aí na sua apostila que é palavras de advertência. Como eu vou entender o que é uma palavra de advertência? Pergunte a si mesmo se as palavras negativas são comuns a você. Exemplo, como assim? Se for de uma
porcentagem muito grande daquilo que você se identificou. Opa, então isso não é para A, nem para B, nem para C, nem para o alfabeto inteiro. Isso é para mim. Então, toda vez que você também receber uma palavra, seja ela principalmente conhecimento, sabedoria ou profecia, pergunte a si, ao Espírito Santo que habita em você: Senhor, eu estou me identificando demais com essa palavra. Essa palavra é para mim? Antes de entregar para alguém, tá? Segundo ponto, o Senhor sempre nos orienta a futuras situações perigosas. Lembra quando estudamos sobre sonhos, visões, né? Aqueles sonhos de alertas em que nós devemos nos colocar como intercessor, a fim de que possamos, pela nossa segurança e a segurança da nossa família, a orar até que os fardos de alguém ou alguma causa sejam removidos, ou até mesmo seu. Então, entenda, foi dado um alerta direcionado para alguma pessoa. Então, você entregou e você vai orar, se comprometer em orar por ela. Mas a aplicação de como ela vai enfrentar aquilo ali, sair daquilo ali, Deus também vai te usar para entregar. Não vai só entregar o alerta, não. Vai entregar também um escape para aquela pessoa. Terceiro, peça ao Espírito Santo que revele palavras proféticas que libere vidas de situações ruins, tá? Principalmente em cultos, onde a gente tem uma gama maior evangelística, onde pessoas que não conhecem Jesus, que estão afastadas de Cristo, no ambiente celular, no seu dia a dia, você possa ser um canal para exercer o ministério da restituição, um ministério onde Cristo traz a liberdade e vida para as pessoas, o consolo, a libertação. O João 3,16 seja aplicado por meio de você. Se o aviso persistir, quinto ponto, você está lá orando, você está lá cultuando, você lá, aquela palavra continua ali, ó, latente, 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 latente. Nossa, eu não consigo mais segurar e parece que meu coração vai explodir. Entrega a liderança, se for isso que o Espírito Santo tem que guiar. Entrega a pessoa ou libera, tá? Uma vez que você tenha certeza que aquilo veio e aquela impressão é total do Espírito Santo. Prestação de contas. Todos nós daremos prestações de contas daquilo que vamos fazer aqui na terra. Aos céus, ao justo juiz, que é o Senhor. Às vezes, podemos sentir que o Espírito Santo falou conosco sobre nossas próprias vidas, tá? Em outras palavras, profetizamos sobre nós mesmos. Mas também, por muitas vezes, vamos falar na vida de outro. Então, é necessário que essa pessoa que recebe a profecia, ela julgue, ela tem esse direito de julgar a profecia. Ela não tem o direito de julgar o profeta, tá bom? Aquele que leva. Por isso aquela pergunta: ei, faz sentido para você? Às vezes eu faço uma sondagem, sabe, na pessoa antes. Olha, eu ouvi assim, assado. Você já passou por isso? Você tem isso? E a pessoa vai respondendo, e quando ela vai dizendo a primeira, a segunda, a terceira resposta, eu já entrego, entendo que realmente é para ela, entrego a palavra e pergunto: faz sentido para você? Ela faz tudo sentido, termina às vezes, tá quebrantado. Tem gente que nem, a pessoa tá nem terminando de dar o recado, ela já vai começando a chorar, né? Ou seja, porque ela já tinha pedido isso a Deus, você ali foi o canal, foi usado. Então, gente, você não precisa entender muitas vezes o que você está entregando. Você só precisa levar. Por vezes Deus vai te revelar e Deus vai dar interpretação. Mas lembre-se, a aplicação vale para os homens sábios, aqueles que lideram, geralmente pastores, presbíteros, um líder de célula, para quem foi a palavra em exata mão. Então, terminamos aqui as diretrizes para um ministério profético, os cuidados que devemos ter, as advertências. Cuidado com os profetas do caos, com os profetas Kodak, que vivem tendo revelação, com uma pessoa que vive dizendo: tive um sonho e assim disse o Senhor. Então, as expressões, os jargões, se policie. Você agora está sendo treinado e equipado para exercer esse ministério em 2025. E no próximo ponto, no próximo tópico, vamos falar qual a missão, a visão, o objetivo do ministério profético da Igreja da Árvore. Visão, anota aí a visão, você já deve ter na sua apostila, grifa, tá? Ser um instrumento de Deus para revelar a grandeza escondida em cada pessoa, transformando vidas, comunidades, através do amor e da graça de Cristo. Diga aí, através do amor e da graça de Cristo. Então, você está sendo esse canal.
que é aquilo que a gente tem estudado. E a nossa missão? A nossa missão é buscar o ouro que está escondido, o ouro no meio da sujeira, descobrindo e liberando o potencial divino em cada pessoa, por meio da profecia, reconciliação e discipulado, tá bom? Discipulado, para que todos possam viver uma vida plena em Cristo. Nunca nada foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo para o Senhor Jesus, para a honra e a glória dele. Para o ministério da reconciliação esteja vigente, latente, presente no meio do corpo de Cristo. E sabemos que somos um ministério de apoio ao ministério pastoral, ao ministério apostólico, e temos ali a convicção e a certeza que para entregar algo à liderança, precisamos estar totalmente guiados e impelidos pelo Espírito Santo. E nada que façamos ou viemos a fazer como uma ação profética, como um ato profético, como um jejum coletivo, esteja distante daquilo que a igreja está como visão, como missão. Vejamos que estamos aqui como ajudadores, cobertura espiritual, atalaias. Um objetivo específico nosso com o ministério é fortalecer a relação com Deus e entre os membros. Quando você vê alguma coisa acontecendo desconforme isso, você está ali como intercessor pacificador. Não para ficar balançando a cabeça que nem lagartixa, concordando com o erro ou concordando quando alguém fala mal do outro ou da sua liderança. Você é a pessoa que vai ter que quebrar com esse jugo, trazendo uma palavra viva, rema e eficaz. Desenvolver uma equipe eficaz, capaz de reproduzir a outros. Nunca se sinta subjugado em entender que, não, mais uma coisa, mais uma invenção. Ai, meu Deus, nossa igreja só vive tendo essas conferências. Gente, nós estamos sendo equipados. Nossa missão no Ministério Profético é equipar os santos. E você é o quê? Santo. E sua missão dentro do Ministério Profético é continuar a equipar os santos. Por isso que quando recebemos uma ação, recebemos um comando do reitor de uma conferência, alguma programação da nossa igreja, nós temos que ser fidedignos e estabelecer essa linha para que tudo esteja ocorrendo bem, para que vidas possam ser alcançadas. Expandir, terceiro, expandir fluindo nos dons, diante daquilo que for proposto. Estamos numa vigília, o pastor ali está fazendo um momento de cura, e você está ali pedindo a Deus para que te dê, muito bom vai ser o módulo 9, porque ele vai te ensinar a como pedir isso a Deus e a praticar. Não deixe de assistir a aula, tá? Do módulo 8, módulo 9, que vai te ajudar na prática a fluir nos seus dons e a praticar, porque todo exercício no corpo, para que você veja o resultado, é preciso da prática, da constância. Se eu só exerço os meus dons espirituais no dia do meu serviço, como é que ele vai ter validade? Como é que eu vou entender? As dúvidas sempre vão existir, então você tem que exercer o seu ministério diariamente, tá bom? Quarto ponto, promover e servir nossa comunidade ao crescimento espiritual. Não há um crescimento onde somente aqueles do ministério estão fluindo. Você tem que incentivar, encorajar onde você estiver, ser uma pessoa profética, ser uma pessoa que leva a visão, a missão do seu ministério, mas também da comunidade geral. Atos 17, 28 vai ser o nosso versículo-chave para todo 2025. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E por isso estamos aqui para levar as boas novas de Jesus. Diante desses 2 anos, aprendemos como ministério profético a orar 3 vezes ao dia, a ler as escrituras, a ser encorajado nesse ano de 2024 a ler a Bíblia em um ano, tendo aí com os diários, né, reflexões através da palavra e palavras para refletir e também ao mesmo tempo orar em cima da palavra. E vamos nos esticar muito mais em 2025. Nas artes, nós tivemos o uso das flags, os aparelhos, a pintura profética fluindo, Deus se revelando e trazendo graça e amor através dos dons daqueles que servem com as artes. Deus usou bastante as artes esse ano de 2024. E esse ano de 2025, ele vai fazer muito mais além daquilo que seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, daquilo que sua mente pode imaginar. Se você é do Artes Proféticas, sinta-se parte desse ministério, daquilo que Deus vai fazer em 2025, maior e bem melhor do que ele fez em 2024. Na intercessão, você foi usado, revelando através da mesma vontade que o Espírito Santo tinha para a sua comunidade, esticado no jejum, esticado na oração, esticado nos treinamentos. Pois é, estamos aqui para esticar e ser esticado. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos estar com o nosso coração bem guardado para entender que nada do que estamos vendo hoje na nossa igreja,
o crescimento dela é exponencial, é somente porque um ministério orou. Toda a igreja se voltou em oração. Claro, existia um exército incansavelmente ali, batalhando, com jejuns, com orações, aplicando fé, aplicando profecia, liberando, recebendo, entregando. Por isso que as coisas acontecem. Porque cada um de nós estamos exercendo os nossos dons espirituais, estamos vivendo o ministério de Cristo e sendo importante como essa parte do corpo. Porque todas as partes do corpo é importante. Mas lembre-se, o cabeça é Cristo. Agora entendemos que em 2025 vamos precisar avançar em conhecimento. Vamos ter em 2025 alguns treinamentos a cada 3 meses. Num tempo mais reduzido, mais prático. Não teremos os vídeos, podcasts, mas teremos os nossos cursos treinamentos, curso/treinamento, que vai te ajudar e nos ajudar a crescer na palavra, na oração. Vai ser tudo voltado a esse contexto de quem é profético, de quem vive nesse ministério profético. Os grupos no WhatsApp, eles vão continuar existindo, sim, mas vamos ter algumas normas, algumas diretrizes, que você vai ver isso no módulo 10, todo o contexto geral. Então, 2025 vem aí, contamos com o seu eis-me aqui, não deixe. Então, gente, você tem aí nas páginas finais desse módulo uma aplicação para a sua vida, tá bom? Tá aí, te pede para que você ore, para que o Espírito Santo lhe dê uma palavra profética enquanto você estiver atuando em sua comunidade, servindo na área que o Senhor te colocou. Durante o culto, tá bom? Você vai fazer essa oração. E não tenha medo de entregar, vá, mas antes julgue, examine, faça aquelas práticas, aquelas diretrizes que nós aprendemos hoje. E lembre-se, essa palavra veio para edificar, exortar e consolar, então eu posso entregá-la. Lembre-se também, seja criterioso, tá? Pois o Espírito está sujeito ao profeta. E agora você tem 10 questões para assinalar verdadeiro ou falso. Você vai assinalar, só marca o X naquilo que você tiver certeza que é verdadeiro ou falso, tá? Diante daquilo que você leu na sua apostila que você entendeu. E no final desta aula você tem 3 perguntas para responder. Dessas 3 perguntas que vai aparecer no final do vídeo, você vai deixar a resposta, tá certo? E vai preencher a sua chamada de frequência que você assistiu esta aula, participou no questão de responder minhas atividades de 1 a 10, do verdadeiro ou falso. E terceiro, vai deixar a sua nota importante lá, do que você achou, do que você ainda tem dúvida e como você vai agir. Espero ter te ajudado e que o Espírito Santo de Deus continue te guiando, te liberando, né, palavras de conhecimento, sabedoria, profecias, que você atue cada vez mais nos dons ministeriais para que o Evangelho de Cristo se expanda. Antes de qualquer visão e missão e objetivo, nós temos uma ordem que está lá em Mateus capítulo 28. Precisamos ir e fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que nós temos aprendido e fazer valer a pena cada momento que estamos vivendo. Porque se nós formos alcançados, quantas vidas não precisam ser alcançadas? Senhor, que nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, o momento que esta vida, este voluntário estiver assistindo essa aula, ela possa receber da tua graça, da tua unção, da tua capacitação. Que o teu ministério esteja vigente, esteja convicto no coração dele e no coração dela. Se ele ou ela ainda anda travado nos seus dons ministeriais, que ela agora possa ser liberada, destravada, que seus olhos espirituais possam ser abertos, que seus ouvidos possam ser destampados. Revela ao mundo espiritual, assim como um profeta orou, ali o Eliseu orou para que os olhos do seu discípulo fossem abertos para que ele visse o mundo espiritual. Eu oro agora, Pai. Eu declaro agora visões abertas no mundo espiritual. Para aqueles que antes via, mas ficou com medo e parou de ter visões. Para que aqueles que antes ouvia, ficou com medo e tampou seus ouvidos. Para que aqueles que antes que sonhavam, pediram para que não sonhasse mais. Senhor, abre novamente esse mover sobrenatural, mover profético na vida do meu irmão e da minha irmã. Porque eles são importantes para expandir o teu reino sobre não apenas a cidade de Olinda, como todo o estado de Pernambuco, Brasil e os confins da terra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.